É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somocast. Hoje, eu acho que vocês já leram aí no título do nosso vídeo. Hoje nós temos aqui uma viticultora PhD em viticultura, diretora técnica da Amprovin, diretora da ABE, W73 também de quebra ali, doutora Aline Mabel. Aline, obrigada pela presença aqui no Somocast. Saúde. Então, Saúde. antes da gente iniciar, só agradecer nossos apoiadores, Trig Uva, que mandou esse Gazzaro aqui, um Chardonnay bem legal, apogeu ali da Serra Gaúcha. Bom, vinhaço pra gente tomar logo pela manhã, né? A hora que está sendo gravado esse podcast. Não, tem que ser um branquinho mais levinho, mas já tem uma estrutura boa esse vinho aqui, bem legal. Para relembrar o início da minha trajetória na Serra Gaúcha. Muito bom. Então, Somocast 10% de desconto. Acessa lá triguva.com, o QR Code está na tela, tem link na descrição. Nosso cupom também tá lá. Bora lá fortalecer nossos parceiros. Agradecer também a... Que bom, hoje eu vou inverter. Vou falar do Queijolatra primeiro aqui, com essa seleção de queijos artesanais incrível. Mostra aí, produção. Ó. Hoje tem dois modelinhos aqui, dois tipinhos de queijo, um mais maturado, um queijo de ovelha também aqui, bem legal. Então o QR Code está na tela, acessa lá, QJ, fala com o Elvio, manda uma mensagem que vai ser um atendimento diferenciado. O Elvio é um ser humano ímpar. E em Cândiba, com essa charcutaria incrível aqui, o Gão, já cansei de falar aqui, pô, compra lá, manda o direct pro Gão que... Mão de fadas. O cara tem um tempero incrível, cuida muito bem das nossas pepinhas marmoreadas aqui, uma coisa fenomenal. E é isso. Pô, Aline, obrigado por a gente conseguir ter marcado aí a tua participação. Acho que a gente às vezes não aborda tanto esse tema aqui, mas o papel que você tem, para mim, é 80% ali do que a gente tem. A não ser que o enólogo consiga estragar o vinho, mas não se faz vinho com uva ruim, né? Então é fundamental essa tua participação dentro do ciclo do vinho, né? Mas antes da gente entrar nessa parte mais técnica, toda a tua especialização, trabalho de dia a dia, qual que é a tua primeira memória com o vinho, assim? Quando que ele entrou na tua vida como primeira memória e depois como uma bebida de dia a dia? Então, bom, obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui. Acompanho teu trabalho já há bastante tempo. E é sempre um prazer poder falar de viticultura, né? Então, como eu te falei anteriormente, a gente acaba vendo muitas pessoas falando sobre vinhos e poucas pessoas falando sobre viticultura. Mais barrica e menos viticultura. Exato. Qual é a tosta, né? Bom, a minha primeira memória com o vinho, a minha família é de descendentes de italianos, né? Então o vinho sempre foi presente na minha família, né? O meu pai era um grande apreciador, então o vinho sempre esteve na minha casa, né? Então esse foi o primeiro momento, né? Meu pai sempre trabalhou com agricultura, não com viticultura diretamente, mas o vinho sempre esteve presente, né? E como eu sou do sul, né, eu sou catarinense, mas o vinho pra gente é algo corriqueiro, né? Então tá presente no dia a dia, nas famílias, né? Principalmente na origem italiana. Então esse foi meu primeiro contato. E aí, quando que ele chegou na tua vida, assim, mais fortemente? Sim. Bom, eu fiz agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina e quando eu iniciei o curso de agronomia, logo no início, assim, no segundo período, eu comecei a trabalhar num grupo de estudos que se chamava Neuvim, Núcleo de Estudos da Uva e do Vinho. Então, a gente tinha um grupo de pesquisa na Serra Catarinense, né? Então, a gente começava pesquisas de campo, né? Desenvolvimento de variedades naquela época, Joaquim, lá em São Joaquim. legal. Então a gente comecei minha trajetória lá na Serra Catarinense, né? Legal. Pesquisa inicialmente na graduação, e a gente tinha um grupo de degustações, né? Então com o professor Aparecido Lima, que é uma das pessoas importantes da viticultura catarinense também. Então eu comecei lá minha trajetória e aí o bichinho picou lá, né? Então bem no início da faculdade eu já direcionei os meus estudos para fruticultura e para viticultura especificamente, né? Então realmente foi direcionado do início, né? Então você não bebia vinho antes disso? Ou no dia a dia, assim?
Bebia na família, né? Ah, Em casa, com amigos, mas algo assim, né? mais Da leve, época né? mais leve, né? Isso eu tô falando de 2000 que eu entrei na faculdade de agronomia 2007, 2008, né? Então bebia muito pouco ainda. Não era tão, parece que não era tão acessível, tão difundido, né? Não tinha esse boom que a gente tem Não, hoje de tinha. informação, de rede social, né? Era Iniciando. bem diferente a É. realidade. A gente tá falando de um pouco menos de 20 anos aí, é um 360 muito grande. Demais, demais. Muita coisa aconteceu. Ainda bem, né? Porque, assim, a viticultura no Brasil, ela é importante, claro, como comercialmente, né? Enfim, é um negócio, mas ela é o meio de subsistência para muitas famílias, né? Então, principalmente no Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também, né? É uma cultura muito importante para a agricultura familiar, né? Não, total. Acho que a maior, até acho que a gente pode falar que ainda hoje, né, o maior volume ainda é essa agricultura familiar, né? É, exatamente. Muito bom. Então já vamos entrando um pouquinho nessa tua parte mais de estudos aí. Conta um pouquinho mais de como que foi essa tua trajetória, né? Se formou em agronomia, até a gente chegar aí no teu PhD, viagem para Itália e tudo mais. Vamos lá. Bom, então eu fiz agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, porque eu sou catarinense, do interior de Santa Catarina. E que lugar? Eu sou de Rio do Sul. Vai- É uma cidade que fica perto de Blumenau, Tá. tá? Ah, pô, não é tão interior assim. Não. Colonização italiana, alemã, enfim. Logo no início comecei a fazer parte do grupo de pesquisas, né, de viticultura e enologia, mais na parte científica mesmo, que eu gostava muito da parte científica, né, então eu sempre quis seguir a carreira científica, mestrado, doutorado, estudar mais, mas realmente a uva e o vinho me picaram ali no início, eu falei, eu acho que vou para essa direção. O meu primeiro estágio técnico mesmo foi na Vila Francione, em São Joaquim. Então, eu fiquei isolada lá, em São Joaquim, no inverno rigorosíssimo. Que hoje é a Vila Francione. É os meninos da Garbo? Não, Não, né? Francione é a Vila Vila Francione ainda, né? que é da família... que é uma família de cerâmica. Tá, não, sim, eu confundi. É, Bora. enfim, essa parte corta. Foi meu primeiro estágio lá. Então, foi muito bacana, assim, porque lá realmente eu fiquei alguns meses na Vila Francione, então eu acompanhei todas as etapas de campo, de poda, manejo de viticultura. Na época a gente tinha uma demanda muito específica para entender a poda da Nebbiolo para eles, né? Porque a Nebbiolo é uma variedade que ela não tem fertilidade nas gemas da base, né? Então a poda é fundamental, a gente entender a poda dessa variedade para conseguir realmente produzir, né? Então, enfim, foi o início lá. Retornei para Floripa e aí me inscrevi no mestrado, né? Passei, fui aceita com bolsa, enfim, super bem colocada na Federal do Rio Grande do Sul. E iniciei o mestrado, então, com a URGS e a Embrapa Uva e Vinho, de Bento Gonçalves. O meu projeto de mestrado, ele foi junto da IP Campanha Gaúcha. Então, naquela época, a gente estava desenvolvendo, então, os primeiros estudos de campo para a IP da Campanha Gaúcha. Então, foi bem bacana também. E depois, logo engatei o doutorado também. Os meus orientadores, na época, não me Aconselhar, deixaram, não me soltaram, né? Queriam muito que eu continuasse. continuasse, legal. E foi quando eu comecei o doutorado com a URGS também e com a Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. E o meu projeto de pesquisa foi muito legal, porque o que eu sempre gostei da pesquisa da uva e do vinho, que eu podia responder perguntas que o setor técnico realmente estava precisando, Uhum. né? Porque a ciência, a ciência de base é super importante, mas eu sempre fui apaixonada por trazer respostas para o setor, realmente, né? Então, o meu projeto de pesquisa do doutorado era uma resposta que o setor técnico da Serra Gaúcha especialmente precisava, que então foi alternativas de manejo para evitar danos por geadas tardias em Chardonnay e Pinot Noir na Serra Gaúcha. Bem específico, né? Bem específico. E aí, a gente fez uma parceria com a Vinícola Gás. Tá. Então, todos os experimentos do meu doutorado foram com a Vinícola Gás. Eles foram super bacanas.
eles disponibilizaram áreas enormes de Chardonnay e Pinot Noir para realmente a gente conduzir os experimentos de doutorado, né? Que foram 3 safras, 3 anos consecutivos, fazendo a mesma pesquisa, né? Para a gente realmente ter a validação científica daquilo. Então, Um investimento em tecnologia e informação ótimo, sem custo, né? exato, exatamente. Então, para a vinícola foi importantíssimo porque a gente estava respondendo algo que realmente eles precisavam, né? Então a gente entrou na parte de manejo, enfim, podas, datas de podas, então para definir o tempo máximo que a gente pode atrasar a poda da videira lá na Serra Gaúcha, sem prejuízo em produtividade e que também consiga escapar do risco maior da geada tardia, né? Que é um dos grandes problemas que eles enfrentam lá, né? Demais. Porque o que acontece, né? A Chardonnay e a Pinot são algumas das variedades mais precoces que a gente tem, né? Então, o ciclo delas é bem precoce, né? Só para você ter uma ideia. Por exemplo, a Chardonnay, ela é uma variedade que precisa de 150 horas de frio para completar a dormência dela naturalmente. E a Cabernet Sauvignon, por exemplo, precisa de 400 horas de frio. A Pinot Noir está ali entre 170 e 180 horas de frio. Então, no inverno, quando elas têm essas horas de frio, abaixo de 7,2 graus Celsius completas, ela está pronta para brotar. Então, basta um calorzinho no meio do inverno, um pico de calor, que ela começa a brotar. Isso acontece, né, mudanças climáticas e tudo mais, com muita frequência na Serra Gaúcha. A gente começa ali maio, junho, julho, frio pra caramba. Tem um pico de calor em julho ou no início de agosto, Chardonnay e Pinot Noir começam a brotar. A gente não tem mais aquelas estações tão marcadas, né, Não. cara? E tá tendo um deslocamento das estações. Eu já falei isso várias vezes, cara. Eu acho que tá tudo muito mais pra frente, né? O verão começa mais tardiamente, o processo tá um pouco diferente, né? Teve anos aqui no Sudeste que a gente não teve inverno, cara. Não, ano passado, acho que o retrasado, Ano retrasado. não teve inverno, cara. Teve um pico aqui, uma semana, 2 e... Foi isso. Uma loucura, cara. Bom, também perdi? Nós tava falando que a Chardonnay e a Pinot... Isso, tem ciclo... Então, basta um pico de calor, alguns dias de calor ali no meio do inverno, que elas começam a estourar, começam a brotar, e isso é muito rápido. E aí é muito comum a gente ter uma extensão de frio até setembro. E aí vem geada tardia, e aí realmente queimam essas primeiras brotações e a gente perde safra, né? Então tiveram anos assim, ó, terríveis na Serra Gaúcha, de perdas imensuráveis por conta de geada tardia, né? Então, se eu não me engano, um ano bem cruel pra gente foi 2013, se eu não me engano, não me falha a memória. Então, de perdas de 50%, assim, sabe? Enfim, com essa pesquisa dentro da Geiss, né, na época, o Carlos Abarzu acompanhava bastante os experimentos de perto, queria muito saber o que a gente estava fazendo no dia a dia ali, e ele conheceu um pouco mais do meu trabalho, né, conheceu a Aline, né, então chegou um dado momento, chegando no final do meu doutorado, ele... eu tenho que falar da parte da Itália antes de chegar nessa parte. Não, pode finalizar a entrada na Gás, a gente vai pra Itália e volta pra Gás depois. Volta. O Carlos Abarzu conheceu ali o meu trabalho, né, a minha dedicação, o meu amor à viticultura. E quando eu estava chegando no final do doutorado, mais ou menos, ele, Eline, o que tu vai fazer quando tu terminar o teu doutorado? Eu falei, Carlos, não sei, vou trabalhar. Chegando no final do doutorado, eu já estava também um pouco cansada da instituição pública, né? Embrapa, URSS. Que é uma burocracia, um negócio diferente. Exato. Foram importantíssimas para minha trajetória, né? Porque eu só estudei em instituições federais, realmente foi importantíssima. Tive professores maravilhosos, orientadores maravilhosos. Mas chegou um ano ali, isso a gente está falando de 2018, por aí, estava tudo muito travado, né? Então eu cansei um pouco e falei, não, eu quero ir para o setor privado, eu acho que eu posso contribuir para o setor privado, eu acho que combina mais comigo, faz parte do meu estilo, enfim. Tá treinada já também, né, pô?
Exato, não, já estava pronta, Você né. não entrou, saiu da faculdade e caiu de paraquedas ali, né? Porque faculdade geralmente É. tem muito que aprender ainda, depois se forma, né? Exato. E a agronomia, na época que eu me formei, a agronomia era muito generalista. Ah, Então, para tu ter uma noção, eu tinha cadeira de bovinocultura, de avicultura. Como eu me formei em Florianópolis, em Floripa, eu tinha cadeira de camarões, então carcinocultura. tudo muito macro, né? Muito generalista. Então, se tu quer ser bom realmente em alguma coisa, tu tem que se especializar, né? E aí eu fui realmente para fruticultura e para viticultura. Enfim, o Carlos falou: "Ah, eu preciso que tu conheça os meninos, né, o Daniel, o Rodrigo, o Inácio e o Mário Garci, né. Vamos fazer uma entrevista com eles, vamos conhecer, para eles te conhecerem melhor, porque a gente está precisando de uma pessoa aqui". Bom, fiz uma entrevista com eles, né, na época eles precisavam de uma pessoa para realmente gerenciar toda a parte técnica da viticultura. Eles tinham um consultor, mas com o crescimento dos vinhedos, enfim, a necessidade de maior produtividade, uma necessidade de maior atenção para o terroir, eles precisavam de alguém que estivesse realmente Time ali. focado lá. Então, quando eu estava quase finalizando o doutorado, então teve ali um momento de transição, eles já me contrataram para assumir toda a parte de viticultura na Gás. Que legal. E foi muito bacana, assim, porque na época, eu sempre falo, né, eles foram um pontapé inicial, assim, para mim. Porque a Serra Gaúcha, querendo bem ou mal, assim, e a colonização italiana, eu sou de descendência italiana, eu posso falar isso. A gente tem um pouco de resistência, tinha na época, da mulher no meio agrícola, né, e na viticultura. Então, assim, Desculpa, mas acho que aí não é nem a questão da viticultura em si, né? O mercado é, ainda tem muito disso, cara. Infelizmente, a gente vê muitas barreiras ainda. demais. Campo, algumas coisas assim, Demais, aumenta, né? é. Então, na época, quem, assim, conduzia um pouco mais da parte da viticultura no Rio Grande do Sul eram, assim, filhas de proprietários, né, então, assim, que tinham até um papel bem secundário na viticultura, né, ficavam mais a cargo de vinícola. Então eu falo que a Gás, assim, abriu as portas, porque realmente eles falaram: "Não, a Aline é muito capacitada e ela é capaz para chegar aqui e comandar o nosso setor técnico todo e gerenciar, inclusive, os funcionários", né. Então, na época, foi muito engraçado essa cena, porque no primeiro dia, né, e o Mário Gais e o Carlos juntaram toda a equipe de campo da Gais, né, os trabalhadores rurais. Na época devia ter uns 18, 20 funcionários, de 18 até 60 anos. Então tinha um funcionário que estava na casa há 20 anos, Ah, desde que começou. desde que começou. Aí o Mário Gais juntou todo mundo e falou assim: "Ó, tô apresentando para vocês a Aline, tudo que vocês fizeram até agora, não esqueçam, né, mas agora, ela é a nova coronel de vocês, vocês vão ter que dançar conforme a música dela". E me jogou no meio dos 20 caras, né. Falei: "Meu Deus". E no começo foi muito difícil, né, porque Ah, pega imagino, cara. uma responsabilidade de vinhedo Gais enorme, né, Já quase tinha uma 50 qualidade hectares, não, incrível, né? incrível, né, uma super responsabilidade, com funcionários que estavam lá há 20 anos, Fazendo a e mesma chegar coisa. uma jovem lá, mulher, para dizer: "Não, agora vocês vão fazer assim". Então, realmente, no início foi muito difícil, eu tive bastante resistência, da Gais nunca, né, então eles sempre me apoiaram em tudo, assim. Aberto, orçamento aberto para trocar maquinário, para comprar insumo, a cabeça aberta, eu e o Mário Gaio, o Carlos, a gente discutia muito a parte técnica em conjunto, então sempre muito aberto, né, então isso foi muito legal. Mas da minha equipe de campo, realmente teve um pouco de resistência, né, Até porque mostrar o resultado, né? exato, então a gente teve que trocar algumas peças ali, né, algumas pessoas, enfim, renovou. Mas a partir do primeiro ano, quando eles começaram a ver que realmente as mudanças que eu levei para a Gais fizeram sentido, melhorou a qualidade de trabalho deles, melhorou o vinhedo como todo, eles começaram a ganhar elogios por isso, isso resultou lá na frente em produtividade e qualidade, aí o cenário começou a mudar para mim. Então, aí ficou muito mais fácil eu trabalhar, porque a minha equipe de campo confiava em mim. Né, então foi uma trajetória linda na Gais, assim, quando eu saí,
Foi uma das decisões mais difíceis, né, que eu tomei, mas eu acredito que eu cumpri o meu papel lá, eu acrescentei muito para eles, eu ensinei muitas pessoas, né, tanto que quando eu saí, tinha um menino, Jerônimo, o nome dele, eu nunca esqueço. O Jerônimo, quando eu entrei na Gás, ele era tratorista. A única coisa que ele sabia fazer era dirigir trator. E eu treinei o Jerônimo muito, né? Eu ensinei para ele o que que era identificação de doenças, como que funcionava o manejo de solo, enfim, coisas mais técnicas, né? E quando eu saí, o Jerônimo assumiu muita questão técnica com a ajuda do próximo consultor da Gás. Então, assim, eu Legal. consegui treinar pessoas. Então, foi muito bacana, assim. Eu fiquei Mudança de muito vida feliz. ali, né? Foi. Quanto tempo você ficou lá? Foram quase 5 anos. Ah, que legal. Ó, dá pra fazer uma mudança boa, né? Sim, Muito bom. muito Quer legal. voltar pra Itália agora? Então, durante o doutorado, eu tive uma oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Universidade de Bolonha. Então, eu fiquei 6 meses lá, trabalhei um pouquinho com poda, manejo geral, aprendi um pouquinho de viticultura biodinâmica, que é a região que a gente trabalhava com viticultura biodinâmica. É muito legal, um conceito que eu adoro, mas infelizmente praticamente impossível da gente conseguir Aqui no aplicar aqui no Brasil, Brasil, né? ali na Serra Gaúcha, então, Ah, impossível. com chuva, é muito doido, né, cara? Viticultura guerreira, né? Guerreira, né? O Brasil, como forma geral, né? É. A gente é muito guerreiro, né? Demais. E eu acho que eu tenho que preparar esse vídeo para lançar nas redes, tudo que tem por trás de uma garrafa de vinho, né? Desde a escolha do terreno, do plantio, da condição, enfim, porque são tantas etapas, tantos processos que eu acho que se o consumidor brasileiro entendesse tudo que representa para nós no Brasil uma garrafa, Jogar uma garrafa, né? não ia reclamar tanto do preço. Porque é uma das coisas mais complexas que tem, assim, quando a gente se fala de bebida, né? Porque você tem que produzir a uva, você tem que É, produzir o vinho, você tem que engarrafar, entender o tempo de garrafa, colocar no mercado. É uma coisa muito complexa. Não é colher a uva e vender a uva, né? E ainda mais quando a gente lida com agricultura, a gente lida com intempérie climática, Total. com mudança climática. Todo ano é diferente. A gente nunca sabe. A gente tem a técnica, mas a gente tem que ter a ciência, a sabedoria de saber que todo ano é diferente. Que é realmente, né? Temperatura, pluviosidade. Isso quando a gente não tem evento climático extremo, né? Então, essa safra 2025 para nós, falando agora da dupla poda, foi muito atípica. A gente teve período de seca muito maior, a gente teve período de calor muito maior, a gente teve geada, a gente teve granizo. Então, assim, Muitos muita extremos, né? coisa. Então, realmente, não é para os fracos a viticultura no Brasil. Não, não é. É um ramo muito maluco, assim, porque você pode perder tudo no ano, você pode perder 50% da tua produção, no ano seguinte você pode perder tudo de novo. É muito doido, né? Exato. E também outro problema que a gente enfrenta muito é mão de obra, né? Mão de obra tá difícil em todos os setores, né? Na agricultura, demais. A viticultura, desse perfil de vinhos que a gente elabora, de vinhos finos, a mão de obra é muito manual. A gente precisa de muitos tratos culturais manuais. Então, a gente precisa de pessoas realmente envolvidas, né? Então, realmente, é mais um desafio pra gente. As pessoas saíram do campo, né, cara? Então é realmente mão de obra qualificada nesse manejo de dia a dia é muito difícil, né? Muito. E aí da Itália lá, dessa passagem por Bolonha, você trouxe alguma coisa interessante que você conseguiu aplicar aqui ou... De forma mais básica, assim, manejo de poda, né? Técnica de poda, fluxo de seiva, questão de nutrição, algumas coisas que a gente consegue adaptar aqui para nossa Realidade. realidade, mas mais questões de conceito, né? De técnica e ciência que a gente adapta para a realidade do Brasil, né? Muito bom. E aí, como é que você chegou nesse novo mercado aí brasileiro dupla poda, né, cara? O mercado da uva e do vinho no Brasil, como tu sabe, todo mundo se conhece, né? Ah, Então, assim, isso é pro bom e pro ruim, né? é. Então, Não dá pra deslizar nesse mercado, cara. Tem alguns mercados que realmente não, tem que realmente fazer uma trajetória bonita, passar bem pelos lugares, porque todo mundo se conhece, todo mundo se fala.
O Murilo conhecia o meu trabalho, né? A Vitácia vendeu mudas para a Geiss, né? Muito tempo. Então, o Murilo sabia do trabalho que eu estava fazendo lá. E foi numa época que a Vitácia, o grupo Vitácia, estava crescendo demais, né? Então, precisava de pessoas técnicas para tocar principalmente a consultoria e auxiliar em alguns protocolos internos do nosso viveiro de mudas. O Murilo me ligou, falou: Aline, eu sei que você está fazendo um trabalho muito legal na Geiss, né? Conheço teu trabalho, conheço a tua história, enfim. Puxei tua capivara. Então, puxei tua ficha. Mas eu tô precisando de pessoas aqui. Aí ele me contou um pouquinho tudo que estava acontecendo, né? O que que era a Vitácia, o que que significava Amprovim, quantos projetos, a projeção que a gente tinha, a construção de uma indicação geográfica, de uma denominação de origem, também por eu ter participado da IP Campanha Gaúcha, então, né, com alguma expertise para poder auxiliar aqui. Falou, tô precisando de uma pessoa, sei que a Geiss é uma empresa muito boa, mas me faz uma proposta, não, quanto que é teu passe, né? Quero te trazer para trabalhar com a gente, porque acho que você tem muita condição de somar com a gente aqui. A gente precisa de profissionais muito qualificados. E, enfim, fiz uma proposta, enfim, a gente se acertou ali nessa questão. Conversei com os Geisses, né? O Mário ficou realmente muito sentido na época, porque estava tudo muito estabilizado. Redondinho, fluindo, né? Redondinho, fluindo, mas ao mesmo tempo eles queriam saber, calma, para quem tu vai? Para onde tu vai? Com quem? Não vai pro vizinho, não, né? Não, eu vou pro Murilo, né? É um projeto maior, então, né? Não, tudo bem, então. Como é algo que precisa, como o Murilo é um cara muito bacana, você precisa crescer, auxiliar em outros projetos, então, tudo bem, eu consegui fazer uma transição mais harmônica, tranquila, né? E, enfim, fui para a minha base hoje é Poços de Caldas, né? Porque a sede da Vitácia fica em Caldas. E hoje eu coordeno 40 projetos de viticultura no Grupo Vitácia. A gente está, então, em 5 estados. A gente está em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, com projetos de viticultura. Então, eu tenho outros consultores que me auxiliam. Então, e coordeno todos esses 40 projetos, né? Não consigo ir em todos, em loco, logicamente, só né? 40, né? Só 40, mas então o primeiro contato é comigo, os contratos, né? O entendimento do terroir da pessoa, que variedades a gente vai plantar, como que a gente vai construir o teu projeto. E aí depois a gente acaba direcionando também para os outros consultores. Eu cuido de 15 projetos, pessoalmente, visito todos os meses, entre São Paulo e Minas, fico mais focada em São Paulo e Minas. E é isso, em algum dos projetos que eu cuido atualmente, então, conhecidos, né? Tem muitos projetos pequenos também, né? Iniciando ainda, né? Mas eu tô com Estrada Real, com Davo, Bárbara Eleodora, Vinícola DJ, aqui em Pardinho, Vinícola Terra Mas, em Espírito Santo do Pinhal, auxilio bastante o pessoal do Maria Maria também. Ô, Duzinho, tô te esperando aqui, hein? Duzinho tá difícil trazer o homem. Nossa, mas o homem é difícil mesmo a gente pegar ele, tá com muita coisa. Tá enrolado. Tá vendendo café, né? Porque agora o café tá dando dinheiro. Tá em alta, né? E me perdi também de novo. Não, você tava falando um pouquinho dos maiores projetos aí que você tá na Vitácia. Enfim, porque esse nosso setor de consultoria técnica da viticultura da Vitácia, então é desde um pré-projeto, né? Desde uma pessoa que tem uma fazenda, ou que ainda não tem uma fazenda, mas que quer implantar um vinhedo, um projeto vitivinícola. Então, a gente auxilia essa pessoa a encontrar a fazenda, primeiro de tudo, ou dentro da fazenda, dentro da propriedade, né? Quais talhões são os melhores, se a região realmente é apta, né? Porque por mais que a gente saiba que a grande região, né? A gente falando aqui de interior de São Paulo, Minas, enfim, Rio, Goiás, por mais que a gente saiba que a macro-região é apta, a gente precisa avaliar o micro-terroir, né? A gente precisa realmente avaliar
o terroir da pessoa. E com base nisso, saber se é apto e dentro disso, com base no solo, exposição solar, altitude, histórico climático, que porta-enxerto você vai plantar, é importantíssimo para a dupla poda, né? Para conferir vigor e qualidade para as uvas. E quais variedades você vai conseguir elaborar um vinho de qualidade, né? Porque não adianta o cara vir lá no interior da região serrana do Rio de Janeiro me falar que o sonho dele é plantar uma Pinot Noir e eu vou falar para ele, não, aqui... Não dá, amigo. Não, você não vai conseguir. Se é o teu sonho, ok, você pode plantar, mas eu não te garanto que você vai conseguir elaborar um vinho de qualidade. Mas talvez, se você for pro caminho Cabernet Franc, por exemplo, um porta-enxerto tal, plantar nessa exposição solar, plantar nessa posição aqui da tua terra, você vai conseguir um vinho de qualidade, né? Então, a gente faz todo esse estudo e depois a condução do vinhedo, né? Toda a parte de orientação técnica, treinamento de equipe, de mão de obra, né? Então, é muito comum a gente chegar nas fazendas, né? Nos vinhedos, a mão de obra, as pessoas nunca viram uma planta de videira, né? Nunca pegaram uma tesoura de poda na mão. Então, todo esse treinamento das pessoas também a gente faz, né? Que é importantíssimo um profissional qualificado, ele saber realmente o que ele está fazendo no vinhedo, o porquê que ele está fazendo, o que isso vai impactar, né? Ele entender que essa etapa que ele está executando ali é importante para o produto final. Quais são os pontos mais sensíveis aí no processo? Altitude, clima, sei lá, o terroir, o porta-enxerto mais vigoroso. Quais são as coisas mais sensíveis que realmente impactam muito, assim, o processo? Mas Falar que são todas, né? Isso que eu ia falar. É global. Junto, né? Mas altitude, muito importante, exposição solar, né? O tipo de solo, logicamente, né? Porque aí, com base nisso, a gente vai definir o melhor porta-enxerto, que vai ter um enraizamento melhor, que vai ter um desenvolvimento melhor, né? Que o porta-enxerto, né? Ele faz a conexão entre a variedade de copa e o solo, e aí ele tem certas adaptabilidades com o tipo de solo, que vai melhor, o que não vai tão bem. Com a uva em si. Com o solo, com a uva sim, o que vai conferir mais vigor, o que vai conferir mais qualidade, assim como os clones da videira, né? Então isso é importantíssimo ter esse conhecimento para a gente poder realmente posicionar a melhor combinação dentro da realidade da pessoa, né? Isso é importantíssimo. É muito complexo, né, cara? É muito. Não, eu fico imaginando, são milhares de variáveis, né, cara? Pra fazer uma cagadinha é fácil, né, cara? Quem não tem esse nível de conhecimento, de Exato. expertise, que querendo ou não, aí já são mais de 20 anos de experimentos e teste, acerta, erra, Exato. dentro da Vitácia, né? É muito diferente de uma realidade da Serra Gaúcha, por exemplo, né? Serra Gaúcha, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que usar um porta-enxerto específico que é Paulsen, que ele é resistente à filoxera, né? Que é uma praga de solo, né? Então, se a gente não usar esse porta-enxerto, realmente a muda não se desenvolve. Então, não tem um número exato, mas praticamente 90% das videiras da Serra Gaúcha estão em Paulsen, então a gente é obrigatório. Aqui no Sudeste, a gente não tem filoxera, graças a Deus. Então, assim, a gente tem que a gente pode usar outros porta-enxertos, né? Então, a gente consegue fazer uma combinação um pouco melhor. Por exemplo, algumas variedades a gente precisa usar um porta-enxerto que confere um pouquinho mais de vigor. Por exemplo, a linha das Cabernets para dupla poda, a gente precisa usar porta-enxertos da linha tropical, né? Que foram desenvolvidos pelo IAC, pelo Instituto Agronômico de Campinas, que conferem um pouquinho mais de vigor, para realmente a planta ter condições de brotar e se desenvolver em 2 ciclos. Né? Porque a família Cabernet é um pouco mais difícil, né? É difícil, então a gente precisa de um porta-enxerto um pouquinho mais vigoroso que ajuda um pouquinho mais, né? A planta conseguir realmente formar massa foliar em 2 ciclos. Então tem uns detalhezinhos. Mas o que eu sempre falo quando as pessoas me procuram na Vitácia, ou não Provin, enfim, onde quer que seja, eu falo, você é livre para escolher, né, tua empresa, teu consultor, enfim, mas se eu posso te dar um conselho, antes de você iniciar algum projeto, procure um profissional que conheça a viticultura, a realidade,
antes de você dar os primeiros passos, porque realmente o investimento é muito alto. Muito alto, cara. E realmente, a escolha do terreno, a escolha da muda, como você vai plantar esse vinhedo, os primeiros tratos culturais vão impactar diretamente na longevidade do teu vinhedo. Total. Totalmente. Isso é fato, né? Então, se o vinhedo já começa, não está adaptado, não foi plantado da maneira que correta, não fez os tratos culturais que deveriam ter feito, o teu vinhedo já começa patinando. E aí, lá pra frente... Começou errado, já era, né? Exatamente. Então, isso é fundamental para quem está iniciando um projeto, procurar realmente conhecer e começar o mais próximo do certo possível, né? Porque o certo a gente também não tem, porque são N Tem N variáveis, né? variáveis, né? Com certeza vai ter uma mudança de rota ali, um ajuste, mas se você acertar É. a maior parte, já funciona bem, né? Até porque a dupla poda, a gente começou com Syrah e Sauvignon Blanc, né? É. Depois veio Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, enfim. Então agora a gente está começando a entender melhor quais porta-enxertos para quais variedades, quais clones são melhores, e para cada região, né? Então, por exemplo, o Centro-Oeste é uma realidade totalmente diferente que a gente tem aqui para o sul de Minas ou para São Paulo, por exemplo. Então, assim, a gente está entendendo agora, numa segunda etapa, Outros terroirs. outros terroirs e quais variedades a gente vai conseguir uma qualidade melhor. Uma linha mais acima, mais calor, uma dinâmica totalmente diferente de chuva, porque querendo ou não, ali na Mantiqueira, ou tudo no entorno ali, vocês têm uma cadeia de montanha, você tem um bloqueio de vento de um lado, do outro, então muda tudo, né, cara? Manejo de irrigação, muda tudo. Tudo, né? É uma Tudo ciência. novo de novo, né? Quando eu acho que, né, eu que venho de uma trajetória longa de estudo, não, eu sei um pouquinho. Acho que eu não sei nada. É muita coisa. O mundo do vinho é isso. Mas se tu acha que tu sabe, tu não sabe nada, porque... E se a gente tivesse que explicar para quem tá vendo a gente aí de uma maneira muito simples a diferença entre a colheita de verão e de inverno, como que a gente poderia trazer isso? Tá. Bom, a videira, ela é uma frutífera de clima temperado. O que significa isso? Então, que ela entra em um período de dormência, onde ela perde as folhas e ela entra num período de repouso vegetativo. Então, dentro desse repouso vegetativo, que são alguns meses, as atividades metabólicas são quase zero. Então, a planta fica lá realmente Na dela. paradinha. Né? Então, o que acontece? A gente, na viticultura de verão, vou ter como exemplo o Rio Grande do Sul, a viticultura de verão, a gente começa a colher as uvas em janeiro. Então, a gente começa a colher ali Chardonnay, Pinot, para elaborar espumante, que a gente colhe um pouquinho mais cedo. Às vezes até um pouquinho em dezembro. Finalzinho de dezembro, um pouco. E a gente vai colhendo até março, às vezes um pouquinho de abril, tá? Terminou a colheita, quando começa a ter o primeiro frio ali em maio, então os primeiros frios, o que acontece? A gente tem a degradação de clorofila nas folhas da videira e o aumento de ABA, de ácido abscísico, que é um hormônio de abscisão foliar e é o hormônio da dormência. Então a videira perde todas as folhas e entra no período de repouso vegetativo. Esse repouso vegetativo vai ser de maio até a próxima poda, que vai ser final de julho, meados de agosto. 3 meses ali em média, né? 3 a 4 meses de repouso vegetativo. Ela fica quietinha ali, tá? A gente poda essa videira no ciclo tradicional de colheita de verão, então agosto, setembro, julho, enfim, depende da variedade, depende da região. Então a planta entra no ciclo de crescimento, brotação, florescimento, enfim, para seguir a nova colheita. Bom, na dupla poda, porque a gente não entra aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, por exemplo, num período de frio extremo. A gente não tem um inverno rigoroso e tradicional como a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Então, as plantas, elas não entram num período de dormência completa, né? Então, a planta acaba vegetando o ano inteiro. O que a gente faz na viticultura de inverno, na dupla poda? A gente inverte o ciclo da videira para colher no inverno, né? Porque no inverno a gente tem, além da gente estar passando por um período de seca, né? O que é melhor para a maturação das uvas, né? Por questão de doença fúngica, enfim, tudo mais. A gente tem amplitude térmica. Então, a gente tem
noites e manhãs frescas, né? Ali na base dos 8 graus, 7, 8, 10. E a gente tem dias quentes e ensolarados. E isso para a maturação da uva é o combo perfeito, né? Enfim. Então a gente deslocou o ciclo da videira para colher no inverno. Mas realmente a gente não pode querer que a videira entre em dormência como ela faria no Rio Grande do Sul no verão, né? Porque a gente tem calor e ela ia brotar o tempo inteiro. Então, o que acontece na viticultura de inverno? A gente colhe essas uvas, começa a colher um pouquinho em maio, né, as brancas, mas o pico da colheita da viticultura de inverno é em julho. Terminamos de colher em agosto, por aí, a gente já inicia uma nova poda. Então, a gente dá 30 dias de descanso para essa videira, tá? Para realmente ela acumular o restante de carboidratos ali, cair um pouco das folhas, terminar a maturação dos ramos completamente e a gente já inicia uma nova poda. Podando agora em setembro, né? A gente acabou de passar por isso. A gente inicia um ciclo que a gente fala que é de ciclo de formação. O nosso ciclo de formação na viticultura de inverno vai da poda de setembro até a poda de fevereiro. Então, resumindo, a gente tem 2 podas, mas colhe uma vez por ano. Esse ciclo de formação que acontece de setembro a outubro até janeiro, fevereiro, a gente não produz nada. Todas as inflorescências que saem, porque elas saem, né? Normalmente é a natureza da videira, a gente remove tudo. Então, a gente meio que está enganando a planta, né? A gente está tirando essas inflorescências dela e para jogar a nossa produção para o próximo ciclo. Então, a gente remove todas as inflorescências para a planta também não ter um gasto energético que ela não precisa ter agora, para a gente deslocar para a próxima. Vai acumulando ali uma energia boa para a próxima. E formando folha, né, massa foliar, para podar em fevereiro. Então, em fevereiro a gente faz uma segunda poda, que é onde realmente a gente deixa as inflorescências e deixa a safra acontecer normalmente, né? E aí nessa segunda poda é quando vocês aplicam o Dormex ali para a planta, né, poder sair da forma correta, né? O Dormex pra gente, ele é mais importante realmente na poda de fevereiro, né? Porque realmente a gente tá podando a videira no verão. E a natureza da videira é podar no inverno, né? Então a gente não tem a condição perfeita para ela. Então a gente aplica o Dormex. Muitas vezes a gente aplica até pincelado, então são doses muito pequenas, né? Ele tem ação só na gema, né? Então, assim... Que é para ela brotar corretamente, porque senão ela sai brotando para tudo quanto é lado. A videira, ela tem uma característica natural dela, que é a dominância apical, tá? Então, assim, numa condição natural, ela vai brotar o ápice, porque acumula muita auxina no ápice, ela vai brotar o ápice e as gemas da base vão brotar muito depois, ou vão estabilizar, né? Então, a gente... aplicando o Dormex, que é a cianamida hidrogenada, a gente consegue uniformizar a brotação dessas gemas. Então, a gente usa o Dormex em viticulturas de várias situações. A viticultura tradicional no sul do Brasil, viticultura de outros países, porque a gente sabe que muitos anos, a gente não consegue ter o frio suficiente para que ocorra a quebra da dormência naturalmente. Então, às vezes, a gente precisa fazer o uso do regulador de crescimento para completar a dormência das plantas e para uniformizar um pouco mais a brotação também. E assim, eu toco nesse ponto porque tem muito preconceito, né? Se criou um estigma em cima disso, porque assim, o nome do produto é ruim, né? O problema, eu acho que tá no nome, que parece que você vai fazer a planta dormir e tal. Na verdade, deveria ser a Cordex. Já entrei nessas discussões aqui. E eu gosto de tocar nisso porque é para desmistificar mesmo, né? Tem muita gente que tem alguma coisa de preconceito com relação a isso e, cara, é 4 meses antes da colheita, não tem, sabe, tipo... Então, o Dormex, o princípio ativo é cianamida hidrogenada, 52% do princípio ativo, e ele é categorizado como regulador de crescimento vegetal, né? Então, na bula dele, ele está como um produto sistêmico, mas o corpo técnico, o corpo científico, a gente sabe que ele é um produto de ação de contato. Então, a ação dele realmente é somente em gema. Ele não tem o poder de translocar pelo sistema vascular da planta, ir até o solo, ir até a folha, ele não faz isso. A ação dele é local, na gema, para estimular a brotação, né? Então, e uniformizar a brotação. Então, o Dormex, ele é usado para viticultura tradicional no sul do Brasil, quando a gente precisa, quando a gente não tem inverno
muito rigoroso, quando a gente precisa uniformizar a brotação. É usado na viticultura no Nordeste para exportação, né? Que a gente tem leis rigorosíssimas quando a gente vai enviar uva para fora do Brasil, para a comunidade europeia, né? Então a gente tem que emitir laudos completos de resíduos de agrotóxicos, então não consta nada, né? A gente usa para cereja, maçã, frutas de caroço, então são inúmeras frutíferas que utilizam o Dormex em doses permitidas para realmente favorecer a brotação, né? Então, isso é um ponto importante, assim, porque a gente, por exemplo, na Estrada Real, em alguns projetos que estão dentro do Grupo Vitácia, a gente analisa muitos dos nossos vinhos para análise de todos os resíduos de agrotóxicos. E é tudo não detectado, né? É uma filosofia que a gente tinha na GAICE também, de resíduo zero, porque a legislação brasileira, ela permite alguns traços, né? Podem ser encontrados. Não só no vinho, na uva, mas como em muitos alimentos. Exato. Ali, né, cara? Você pega umas coisas aí que você tem possibilidades de ter uns negócios que eu nem vou falar aqui pra vocês não dormirem à noite aí, porque senão... Mas a nossa filosofia realmente é traço zero, é não detectado, né? Que apareça no laudo ND, não detectado. Então, realmente, a gente já vem de muito tempo, a gente não... Dormex, realmente, nunca vi um laudo que tenha resíduo de Dormex. Nunca. Em toda a minha história aqui, de verdade. Então, realmente é uma preocupação que as pessoas não precisam ter. Com relação ao meio ambiente, assim como outros produtos químicos, tem que tomar os devidos cuidados e muitas vezes a gente pulveriza localmente, mas a quantidade é muito pouco a do Dormex. A gente está falando de, a gente tem aqui na dupla pod uma média de 3.500 a 4.000 plantas por hectare. Para passar o Dormex em todas essas plantas, a gente usa de 80 a 120 litros. É muito pouco, não chega a escorrer na planta ou ir para o solo, né? Então, e muitas vezes a gente pincela na gema. Então, é algo muito local mesmo. É muito, muito tranquilo quanto a isso. E aí, falando um pouco mais dessa parte técnica de dupla poda, né? Você comentou que agora, esse ano 2025, a gente teve um calor extremo e tal. Como lidar com isso ali de irrigação? Como que funciona esse processo aqui para dupla poda? A gente teve um período de seca, principalmente ali fevereiro, março, até um pouco de abril. Então, a gente teve mais seca do que normalmente a gente tem, porque normalmente essa época é de bastante chuva pra gente e a gente teve temperatura elevada. Então, os vinhedos que têm irrigação, a gente consegue manejar com o sistema de irrigação, né? Então, a gente consegue entender qual a necessidade da planta naquele tipo de solo e fazer o sistema de irrigação. Nunca é a mesma coisa, mas a gente consegue. Os vinhedos que não têm irrigação sofrem bastante, principalmente quando é um vinhedo jovem, que ele não tem um sistema radicular muito profundo, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que é a Bárbara Eleodora. Então, os vinhedos mais antigos lá do Guilherme, ele não tem irrigação. Então, os vinhedos mais antigos dele sofreram muito pouco, porque o sistema radicular dele já está muito profundo, porque aquelas videiras já sofreram bastante para buscar água em profundidade. Então, sofreu menos. Mas o impacto do calor na nossa floração, ele foi bem decisivo, assim, porque a gente teve uma desordem fisiológica que se chama filagem, que é quando a inflorescência está começando a se desenvolver e ela reverte para uma situação de gavinha. Isso se chama filagem. E isso com excesso de temperatura, com temperatura muito elevada, isso pode acontecer em algumas variedades que são mais sensíveis. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prever essa situação de extremo calor e a gente tem o mercado de bioinsumos, de biotecnologia, de produtos de linha verde, está muito desenvolvido para a viticultura. Então, a gente tem produtos biológicos que ajudam a planta a minimizar estresse. Minimizar estresse por seca, por temperatura elevada, por granizo, por geada. Então, a gente tem que fazer o uso de alguns produtos desse estilo para a planta conseguir suportar melhor essas intempéries climáticas e conseguir se desenvolver melhor. Desses anos aí que você tá na Vitácia, da tua experiência, quais foram os anos mais complexos, assim, desafiadores? Esse, né? Esse, da safra 2025, com certeza. A gente teve, então,
Teve a falta de chuva na época da poda, fevereiro. A gente teve muito calor na época da floração, abril. E a gente teve geada, eventos de geada, por exemplo, lá no sul de Minas, a gente teve geadas fortíssimas, que deram uma prejudicada na área foliar. Isso foi ali em junho, por aí. Então, foi bom que não impactou as uvas, né, as folhas de maneira tão drástica. Para a qualidade da uva foi bom. Mas se fosse um pouco mais agressiva, a gente teria perdido área foliar para comprometer o restante da maturação, né? Total. Eu tive vinhedo que teve granizo, né? Então comprometeu a área foliar, comprometeu um pouquinho o final da maturação, a gente teve um pouquinho de perda. Então foi um ano muito mais desafiador. E também foi muito mais desafiador no ponto de maturação das uvas, porque o que a gente teve nesse inverno aqui? A gente teve muito mais frio do que a gente estava tendo nos últimos anos, né? Total. Então a nossa maturação ela foi muito mais lenta, né? Então, assim, o que estava acontecendo? A gente estava mantendo a acidez muito alta, o que é muito bom, desde que Né? não elevada, e o nosso Brix estava aumentando muito rápido, né? Então a gente teve que ali em alguns vinhedos correr, fazer um pouco mais de desfolha para bater um pouquinho mais de sol, para se desbaixar um pouquinho mais, para a gente ter um vinho mais equilibrado, né? Porque a grande sacada do vinho de inverno, o que é muito legal pra gente, a gente faz muito menos correção no vinho, né? A gente consegue chegar, eu vou te falar um exemplo que eu tenho fácil na cabeça, o vinhedo da Estrada Real, de Syrah, que são as primeiras videiras da dupla poda. Lá é o nosso modelo perfeito. A gente colhe aquela Syrah lá com 90 de MEC, de acidez, pH de 3,35, 3,39, 3,4 e Brix de 24,5. Então é um mundo perfeito. A gente precisa fazer pouquíssimas correções. Mas é uma videira com mais de 20 anos também, né? Videira de 24 anos, mas a condição daquele local Também. faz a gente chegar nesse nível de maturação, né? Mas essa safra, como eu estava falando, só para terminar, foi muito mais desafiadora, né? Então a gente teve que ficar muito mais atento, porque o ponto de maturação foi diferente. Brasil, né? Viticultura. Depois é muito legal a gente entrar em tantos detalhes técnicos, às vezes meio complexos de entender. Não, para entender e valorizar o que tem dentro da garrafa, né, cara? Que é um universo à parte, né? E a gente. Eu já até brinquei com a Isabela aqui quando a gente gravou. Graças a Deus que foi Syrah e Sauvignon Blanc que veio, não foi Carmener. Ai, graças a Deus. Mas entrando no detalhe, vai mais de uvas tintas e brancas. O que a gente tem hoje mais consolidado de outras variedades, assim, que estão surgindo coisas muito boas aí que a gente consegue identificar, tirando aquelas bases que a gente, as clássicas? Olha, só um ponto que eu quero falar antes da gente entrar nesse. O que eu acho muito legal da viticultura de inverno também da dupla poda é a possibilidade que a gente tem de ficar de 60 a 70 dias sem aplicar nenhum produto químico antes da colheita, quando as uvas estão amadurecendo. E isso é uma condição quase que única no mundo dos vinhos, né? Ficar 70 dias sem aplicar nada, sem biológico, sem nada. Porque a gente entra num período de seca, onde a gente já formou a planta, a gente já formou os cachos, a gente não tem foco de doença, de praga, enfim. Então, isso que é muito legal também. Que por mais que a gente tenha que usar Dormex, a gente fica muito tempo antes da colheita sem usar nada. Então, para a gente ter um pouquinho mais de segurança alimentar. É só um complemento, né, cara? Nenhuma vinícola, nenhum enólogo, nenhum viticultor gostaria de colocar insumos químicos na planta, uma porque é caro, né? Ninguém que sai jogando... Muito caro, muito. Não é por vontade própria, né, cara? Viticultura de baixa intervenção ali é um sonho de qualquer um, né, cara? Realmente, até porque o nosso custo de produção é elevadíssimo. Então, assim, o que a gente puder cortar, a gente corta. Total. De fato, assim. E aí, puxando para as variedades. Olha, uma variedade que eu tô gostando de trabalhar muito, que eu acho que ela tá tendo uma adaptação edafoclimática incrível para diversos terroirs, né? Então, tanto na parte agronômica quanto na enologia, é a Cabernet Franc. Então, assim, ela tá se desenvolvendo muito bem em quase todos os locais. São Paulo,
Minas, o Rio de Janeiro, ela tá indo super bem também. Falei bastante com o pessoal de Brasília e de Goiás, estão gostando demais de trabalhar com a variedade, porque se envolve bem no campo, né? É produtiva e a qualidade dela é impecável. Então, assim, é uma variedade que ela tá tendo uma plasticidade, assim, entre os terroirs. Quanto que ela tá produzindo ali no... Que, por exemplo, no Carlinhos lá, na Casa Geral, tem uma Viognier lá que produz 300 gramas por planta, Então, cara. É não, loucura. não, aí não paga conta, né? É. Aí não paga conta. É que eles produzem porque eles são teimosos, né? Aí eles fazem aquele Viognier com um blend de três Viognier, safras. a gente está começando a entender ela agora na dupla poda, porque ela precisa de um porta-enxerto específico e de um clone específico para ela produzir mais. Tá. Porque o primeiro clone que o Murilo trouxe é qualitativo, porque o foco, né, do Murilo deve estar, assim, enfim, no início, prazo, vitis vinifera, muito qualitativo. Então, o clone que a gente trouxe, que ele trouxe, é qualitativo. Então, a gente testou alguns porta-enxertos, porque a gente precisa fazer isso, né? Total. E os primeiros produtores que compraram a ideia de testar, alguns testaram no porta-enxerto que não era produtivo, com clone que é qualitativo. Então, a produtividade é muito baixa. Agora, a gente já sabe melhor o clone que é qualitativo, o clone que é mais produtivo e o porta-enxerto que a gente tem que usar ele na dupla poda. Então, agora a gente está começando a entender. Então, mas isso é um processo longo, né? E mesmo não estando com a junção perfeita, o Viognier da Casa Geraldo, esse que especificamente, que é um blend de 3 safras lá, cara, eu particularmente acho incrível. Incrível. É a primeira, uma safra com 2 anos de barrica, outra com 1 ano de barrica e a outra colhida, já vinificada e pum. Não, é incrível. Cara, É um mel. Cara, aquilo é... Mas tá puxado o precinho da garrafa, né? Eu brinco com os meninos. Mas- Tá Mas puxado. é isso, 300 gramas por pé, barrica, é difícil. Quem tá né? conseguindo fazer um Viognier legal também? O pessoal da Ercoara, lá do DF. Então tem um pessoal que tá começando, né? É bom, mas voltando à Cabernet Franc, você me perguntou, a produtividade vai depender da idade do vinhedo, da região, do quanto a pessoa quer produzir pensando em produtividade para fazer, sei lá, um rosé, um vinho jovem, ou quer concentrar um pouco mais para fazer sei lá, um Gran Reserva. Mas a gente consegue tirar na Cabernet Franc 9 toneladas tranquilamente, na maioria dos casos, na maioria das regiões. Então, isso pra gente, para vinho de qualidade, tá excepcional. Muito bom. Excepcional. A gente tava nas variedades lá. O que você tá vendo de Isso. coisa boa aí? Tá. Cabernet Sauvignon tá indo super bem também. Na técnica, a região um pouquinho mais fria sofre um pouquinho mais, por conta de maturação dos ramos, maturação da uva também, maturação fenólica. O Malbec, agronomicamente, enologicamente, também tá indo muito bem, o pessoal tá gostando demais. Chenin Blanc tá super bem também. Marsanne, a gente tá começando a produzir. E a qualidade enológica também tá muito legal. Eu tô testando alvarinho em alguns projetos também. Então, já tô na segunda safra de um vinhedo de alvarinho, em Espírito Santo do Pinhal. Então, a resposta dela no campo tá ótima, super produtiva. A gente conseguiu produzir a faixa dos 8 toneladas por hectare no 3º ano de planta, que é muita coisa até, né? E a gente está tentando adaptar um pouco, a acidez ficou um pouquinho alta, a gente precisa entender um pouquinho melhor dela ali no campo, mas acho que é uma variedade legal para a gente estar investindo, acho que tem um apelativo de mercado bom, né? As pessoas gostam. É uma uva que eu adoro, cara. Eu também, eu acho que a gente tem condição de elaborar um bom alvarinho. Touriga Nacional, a gente também está conseguindo produzir. Tempranillo, está muito qualitativa. A gente tem mais problema com ela no campo, no vinhedo, né? Ela é uma uva muito sensível a míldio, um pouquinho mais chata para trabalhar ali, mas vai bem. Agora, uma que está sendo assim, que tá todo mundo gostando de trabalhar, a Marcelin, produtiva também. E a qualidade enológica dela tá incrível. Então, assim, ela tá entrando em corte muito bem, muitas vezes corrigindo alguns vinhos, né, sem necessidade de maiores correções de insumos extras, digamos assim. Insumos enológicos, famosos Exato, enológicos. Então ela tá indo super bem. Que mais? Falei da Touriga, Tempranillo. A gente tá começando a testar as italianas, mas tá devagar, porque são um pouco mais difíceis de manejo. Então a gente precisa entender um pouco a fertilidade das gemas
dessas variedades italianas. Que mais? De branca Chardonnay a gente já tá conseguindo no manejo de dupla poda também. Que legal. Que mais? Esqueci alguma? Ah, com certeza. Com certeza, né? Tem muita coisa, né? Tem muito teste, né, cara? Tem muito teste. Tem muita coisa acontecendo, coisa até que foge um pouco da alçada da É. vitácea ali, que vocês acabam nem sabendo o que tá acontecendo. Exato. Como eu te falei, é uma combinação de clone, porta-enxerto, solo, região climática, o manejo do produtor. Então, O ser humano ali manejando, que também influi muito, né? exato. Mas a gente tem que estar sempre testando, entendendo, e porque o consumidor, os produtores querem novidades, o consumidor quer novidade, né? Então a gente tem que estar sempre entendendo realmente o que existe, o que eu quero, o que eu vou fazer de melhor, né? Que é como eu te falei, não adianta eu querer fazer o melhor Pinot Noir em Campos de Jordão, enfim, sei lá, se eu não tenho condição climática para fazer. E tem alguma técnica, alguma coisa que vocês acabaram abandonando no meio do caminho aí? Algum protocolo, alguma evolução? Deixa eu pensar. Porque eu sei que é basicamente protocolo, né? A uva, né? O vinho em si, né? Desde a parte de viticultura até a enologia, são protocolos que vão modificando, melhorando, evoluindo. Na viticultura, como a gente lida com clima e tempo, intempérie climática, é um pouco mais desafiador, né? Porque muda muito. Muda muito, assim. Por exemplo, São Gonçalo do Sapucaí, a gente tem 8 projetos de vinhedos, onde a gente tem uma indicação geográfica e está construindo, fazendo os primeiros estudos para denominação de origem. Então, tudo igual. Não, muda muito de vinícola para vinícola, então muito perto, né? Então, assim, eu cuido de quase todos os projetos lá, né, na parte técnica. Então, eu não posso fazer o mesmo projeto que eu faço, o mesmo protocolo de nutrição no Dava e no Barbarella da Hora, porque a condição deles é completamente diferente. Então, muda muito, tem bastante ciência por trás, tipo de solo, interação. Então, Complexo. mas eu já não lembro da pergunta que você me fez. Não, se tinha algum protocolo que vocês acabaram abandonando, alguma técnica, algum manejo, Eu acho que não. O que a gente ficou foi mais permissivo, né? Então, a gente, se eu não me engano, no início, a altitude mínima exigida era 600 metros, a gente baixou para 400, temperatura máxima exigida era 27, a gente subiu para 30, de média, né? Mas, assim, de algo que a gente tem abandonado, só vai adaptando. vai Né? adaptando, melhorando, entendendo melhor, Evoluindo, né? evoluindo. Como toda safra vai se ajustando. E entrando um pouquinho mais na Amprovinha ali, né? Como é que você chegou ali dentro? Já tudo bem, tá dentro da Vitácia, ali era um caminho meio natural, né? Mas conta um pouquinho desse ponto aí pra gente. A Isabela e o Murilo, né, que foram alguns dos criadores, né, os precursores ali da Amprovin, né, de quando criaram a marca coletiva, que surgiu inicialmente para proteger os vinhos de inverno, né, que a gente teve no início algumas falsificações, enfim, né, então surgiu como uma maneira de proteger a técnica, né, uma marca coletiva e certificar esses vinhos, né. Então, a Isabela, se eu não me engano, e o Murilo, eles ficaram 8 anos na diretoria. Então, e chega um momento que as coisas têm que evoluir, né? Tem que passar novas... Oxigenar, né? Oxigenar e, assim, dar um descanso para o Murilo, para a Isabela se dedicarem mais a... Haja funções ali. Exato, né? Haja funções. Então, foi uma sucessão muito natural, assim, né? Inicialmente, o Murilo me convidou para fazer uma chapa para eleição junto com o Cláudio Góes, né? Então, a gente entrou num segundo momento. A Amprovin cresceu muito técnica, né? Muito baseada em técnica, em ciência,
fortalecimento de marca. Mas a gente estava entrando num segundo momento da Amprovin que a gente precisava Política. crescer e política. Então, entrou o Cláudio Góes nisso, né, para ser o presidente da Amprovin. Eu acho que ele faz um papel incrível. A gente já tem conseguido inúmeros projetos, né, inúmeras melhorias. Então, eu fui convidada pelo Murilo, inicialmente, pelo Cláudio, para fazer parte da chapa, junto com os outros diretores, né? Por ter, justamente, eu entro na diretoria técnica, né? Então, justamente para manter um rigor científico dentro da associação, porque os outros diretores entram em funções não tão técnicas, né? Então, Marketing. exato, conhecem o meu histórico, o meu trabalho, a seriedade. Falam, não, a Aline é uma pessoa que vai conseguir manter a seriedade técnica, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que se comunica bem com os outros meios, e foi dessa forma. Então, hoje na Amprovin a gente está num segundo momento, né, que é de fortalecimento de marca, aumento de associados. Hoje a gente está com 52 associados e acredito que até o final do ano a gente está com 60 em 6 estados. Então a gente está em São Paulo, Minas, Goiás, DF, Rio de Janeiro e Bahia, lá com a Vinícola Uva. Estamos em 6 estados, é uma marca coletiva, uma associação sem fins lucrativos, obviamente. Uma das bases da nossa associação é a certificação de vinhos, né? Até é importante falar quando a gente entra num cenário de descaminho, de falsificação de vinhos e de bebidas, né? O que a certificação da Amprovin representa. Então, a nossa certificação dentro da Amprovin, ela começa com o georreferenciamento de todas as propriedades dos associados. Então, nossa gerência executiva vai em todos os vinhedos, então faz um mapeamento, quantas hectares, que variedades, perdão. A gente vai na época da safra também, então faz uma estimativa de safra, então para saber... Não dá para produzir X garrafas com uma produção X, né? Porque isso aconteceu bem lá no início, né? Então, por isso que veio uma marca de proteção. Então, por exemplo, a gente precisa saber quanto que o Maria tem de quilos de uva, que vai me gerar em litros de vinho, né? E quanto que isso ele vai certificar e depois colocar o selo na sua garrafa. Então, a nossa certificação começa lá. E é um selinho agora que já vem com o QR Code, né? QR Code com todas as informações, ficha técnica. Muito legal, rastreabilidade, tudo. Quase dá para saber qual é a videira que você tá... Quase isso. Não, isso daria, né? Aqui é um pouco mais dispensivo aí de investimento, mas daria, cara. Daria para fazer uns projetos menores. Daria. A ideia, galera, ia ser muito incrível. Você puxa no QR Code ali, você vê a videira que você tá bebendo ali, porque... É verdade, eu acho que é uma ideia pra gente ir a fundo. Dá pra... pegar um projeto de pesquisa e desenvolver uma ferramenta que seja mais fácil pra gente... Até colocar um QR Code na videira, ver qual garrafa que foi feita, dá pra fazer uns... Tem umas tecnologias... Dá um engajamento legal com o consumidor. Mas falando de mercado, assim, de marketing, ia funcionar muito bem. Legal, boa ideia. Vou passar. Fala pro Maré lá que... Ele que é o marketing hoje, né? Ele é nosso diretor de marketing, que eu acho que tá na função perfeita, né? Dar puro, né? Dar puro. Muito bom. Figura. Então, a segunda etapa da nossa certificação, então, os associados mandam o vinho para o nosso QG ali, né? Para nossa central. Então, mandam 3 garrafas atualmente. Então, uma dessas garrafas a gente envia para um laboratório. Então, a gente faz varredura química com todos os padrões que o mapa exige e alguns a mais. A nossa certificação é bem mais restrita, rigorosa, Então, todos os vinhos vão para o laboratório. Tem alguns parâmetros que a gente tem que seguir. Todos os vinhos, todos os laudos passam na minha mão, pessoalmente. Eu analiso um por um para todos os parâmetros, inclusive álcool metílico, anidrito sulfuroso. Então, tudo tem que estar muito abaixo do que a legislação, do que o mapa e do que a Anvisa permitem para realmente a gente representar um produto seguro, além de ser um produto de qualidade, que a gente já sabe, mas para ser um produto seguro, tá? E hoje a gente está num contexto complexo, né? Isso é fundamental, né, cara? Vão para lá. E também 2 garrafas a gente leva para uma banca de degustação, né? Uma para a gente ter uma contraprova, né? Então, nessa banca eu convido... Eu preciso ter... Isso tudo a gente tem um caderno de normas, né?
bem normatizado isso. A gente precisa ter algum representante de uma instituição federal, um representante de uma instituição estadual, enólogos, produtores, sommeliers, né, pessoas que estão diretamente em contato com o consumidor. A gente forma uma banca de degustação e isso tem que ser, o vinho tem que passar por Um crivo ali. por unanimidade, quase que unanimidade pela avaliação, né? A gente avalia basicamente tipicidade do vinho, né? E, enfim, se ele não tem nenhum defeito, qualidade mínima, assim, para seguir. Então, a certeza que quando um consumidor pega um vinho com o selo da Anprovinho com QR Code, sabe que ele passou por todo um rastreamento. Então, além de ser um vinho qualitativo de qualidade, ele é um vinho seguro. Quais são as maiores barreiras aí ainda para conseguir que os produtores se unam ao selo, né, à instituição Anprovinho, cara? Porque a gente tem muito mais do que 60 vinícolas ali de... Então, a gente tem algumas associações paralelas, né? Então, no Rio de Janeiro, em Minas, São Paulo, enfim, todos os estados têm as suas associações. Só que a Anprovinho, ela é maior, né? Ela é macro, né? Porque ela protege a marca, né? Vinho de inverno. E é normal que dentro dos estados tenham associações menores para defender os interesses estaduais dos produtos. Né? Agora, por que as pessoas... custo, né? Então, o nosso custo Para associar é baseado em quantos hectares, né? Tamanho e... Enfim, agora a gente está numa campanha de marketing forte interna com os associados e vamos começar uma campanha externa para realmente os associados entenderem a importância disso, eles primeiro, né? Então, a gente precisa fazer uma campanha interna e depois para o consumidor, né? Então, acredito que quando a gente estiver com isso rodando bem, eu acho que vai ficar melhor no entendimento do produtor e do consumidor a importância que o selo tem, né? Teve muito vinho barrado aí já no processo? Já teve. Já. Muito não, mas teve. Quais são os piores não, né? Quais são os principais pontos aí do... Teve vinho reprovado por excesso de anidrido sulfuroso, né? Então, conservante. Então, aí ele foi barrado na análise química. Aí eu ligo pro produtor, né? Falei, tem um probleminha aqui, né? Vamos... Não sei o que aconteceu aí, né? Mas tenta melhorar para a próxima. Então, sempre de uma forma não crítica, mas de uma forma construtiva, de melhoria, né? E é um momento, assim, pra gente muito delicado, porque, assim, a gente não quer reprovar vinho de ninguém, porque muitas vezes o vinho pro produtor é o filho, né? Total. É o primeiro filho. Vai falar mal do filho. Que isso? Então, assim, às vezes quando tu pega um produtor super jovem, às vezes é o primeiro vinho dele. Então, assim, nossa, sabe? É muito delicado, mas assim, a gente precisa manter o rigor e ser permissivo, mantendo o rigor, mas alguns pontos a gente realmente não pode passar, né? A parte química não tem choro, né? Não, veio um laudo ali, tchau, acabou. Exato. Então, assim, vê o que aconteceu, vê com o teu enólogo, o que houve aqui. Muitas vezes o produtor fala, realmente, eu tive um problema com esse vinho, tive um problema com essa uva, a nossa vinícola estava em reforma, ou a gente está construindo a vinícola agora, então, sabe? Então, realmente, vocês têm razão, tranquilo. Então, já teve caso assim. Teve um caso em degustações, né, na parte sensorial, então, que foi um problema climático com uma variedade branca, foi com uma Sauvignon Blanc, de uma região, então meio que pegou alguns projetos ali da região, então realmente a gente perdeu completamente a tipicidade da Sauvignon Blanc naquela região. Então foi muito delicado, porque a gente teve que reprovar alguns vinhos, e aí a gente pediu para os produtores enviarem novas amostras, chamou mais profissionais, aumentou o corpo de degustação, a gente tentou entender, até quando a gente trouxe um técnico que responsável pelas videiras e que também ajudou ali no processo de elaboração do vinho, ele falou, olha, a gente estava construindo a vinícola, realmente a gente teve problema ali, porque isso não representa a tipicidade da variedade naquela região. Então, ano que vem, vai ser completamente diferente. Mas foi muito delicado, assim, porque a gente estava quase comprometendo uma variedade numa região inteira, né?
É. Mas então a gente teve que ter a sensibilidade para entender. E de fato, né, no ano seguinte vieram os mesmos vinhos não, os vinhos da safra seguinte, da mesma variedade, e era completamente diferente. Então a gente conseguiu identificar que era um problema de vinícola, que pode acontecer, uma vinícola nova que está sendo construída agora, mas que não era um problema da variedade naquele terroir. Então, Terroir, né? dos males o menor. E falando de terroir, pegando esse gancho também, a gente teve a IG, né? Que é um grande marco ali para a região. Conta um pouquinho, então, desse processo, como que foi. Bom, a IG pra gente, assim, foi motivo de muita alegria, né? A IG ali pega alguns estados na região ali de São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações, Três Pontas, que é onde está a Maria Maria. Porque quando a gente está desenvolvendo uma IG, a gente realmente só pode pedir o pedido da IG nas cidades onde a gente tem vinhedo instalado, né? Então, os primeiros vinhedos que a gente tem ali contemplaram essas cidades, mais Boa Esperança, se eu não me engano. Mas algumas outras cidades ali no entorno também estão aptas para IG, né? A gente só precisa pedir para se adequar para que a cidade entre futuramente quando tiver um vinhedo, né? Então, basicamente isso. Então, deixa eu pegar água aqui, meu Deus. Foi para você. Obrigada. Surgiu assim inicialmente se formou um grupo de alguns produtores, né? Que realmente bancaram os estudos, né? Então, pesquisa e tudo. Então, surgiu basicamente de interesse privado ali das vinícolas, né? Então, a Embrapa auxiliou em alguns momentos também, né? A Ipamig de Caldas, né? Mas surgiu bastante pela força da associação local ali dos produtores, colocaram dinheiro, investiram. A gente trouxe em um momento uma pesquisadora específica de solos, né, para fazer todo o levantamento de solos dessa área, que é importantíssima para a denominação de uma IG, de uma denominação de origem, né, os estudos climáticos, enfim, foi um trabalho, foi muito trabalhoso. No primeiro momento, uma IG, então, o que a gente precisa? Uma delimitação, uma delimitação geográfica, né, de clima e solo muito, muito similares, então a gente precisou captar aí bastante publicação a respeito do local, dos vinhos premiados, enfim, é um trabalho técnico e científico aí. E agora a gente está numa segunda etapa que é de estudos para a denominação de origem, né? Então, para a denominação de origem, a gente já precisa de um pouco a mais, né? A gente precisa... vai mais uns anos aí. a gente precisa de um nexo causal, né? Então, por exemplo, vinho do Maria Maria, que está lá em Três Pontas, e o vinho da Estrada Real, que está em São Gonçalo do Sapucaí, em Três Corações. Tem o solo muito similar, latossolo vermelho, enfim, arsolo, condição climática muito parecida, ok. Mas e o vinho, né? A composição do vinho é muito similar, então a gente precisa encontrar esse nexo causal na garrafa de vinho também. Então isso já está sendo feito para DO. Eu acho que a DO é muito mais restritiva, né? Total. Então, por exemplo, num primeiro momento, a gente... Abre mais para poder achar o melhor para... num primeiro momento, por exemplo, na nossa indicação geográfica, Bom Sucesso, que é onde está o Almas Gerais, entrou, mas provavelmente na denominação de origem já não, talvez não entre, né? Porque não esteja tão próximo. Tão próximo. Mas é algo que tá acontecendo, e eu tenho que, de verdade, parabenizar os produtores daquela região, que realmente são quem estão botando força de trabalho e investimento nisso. Para fazer De verdade, O que você está vendo aí de possibilidade de novas IGs no mercado? Tem algumas regiões se movimentando? Como que tá isso? Olha, eu vejo o pessoal ali da Serra dos Encontros se movimentar, né? Até a gente estava numa campanha para eles se associarem à Amprovin, porque para a IG, para você certificar depois os vinhos da IG, você tem que ter passado pela Amprovin, pela questão da marca coletiva, né? Então, a Serra dos Encontros englobaria ali Espírito Santo do Pinhal e Andradas, né? Andradas não entra na IG Sul de Minas, porque é completamente diferente o terroir de Andradas, lá de São Gonçalo do Sapucaí, Três Pontos, daquela região, né? Então, Andradas se reúne com Pinhal,
Andradas é o fim da Mantiqueira, né? É o pezão dela lá embaixo. Que aí é Serra dos Encontros. Que a Mantiqueira, ela vai descendo, né? Vai ficando menor quando vai chegando lá em Andradas, Poços. Exato. Não, Muda tudo, né? completamente diferente. De relevo, de mata, de tudo. Tudo, né? Uma realidade completamente diferente. Então, Serra dos Encontros. A gente tem uma região do Cerrado Mineiro, né? Eles não começaram ainda, mas a Amprovim delimitou algumas sub-regiões, né? Para que pudessem ser feitos estudos para uma indicação geográfica. Então, teria o Cerrado Mineiro, o pessoal de Goiás e Brasília, né? Não, acredito que não começaram ainda, mas devem começar a se movimentar. O pessoal do Rio de Janeiro já começou alguns estudos de solo e tudo mais, que eu sei. Mas, assim, bem em andamento, realmente é a EG Sul de Minas e a Serra dos Encontros, eu acho que eles estão um pouquinho mais adiante. Muito bom. É um serviço que a Vitácia presta também, né? Para auxiliar nesse projeto, né? Nesse início para a construção da EG. Vamos pegar então um pouquinho mais do que a Vitácia, porque a Vitácia é um negócio mais complexo, que às vezes as pessoas, um viveiro de mudas e tal, mas é muito mais que isso, né? Dá um panorama pra gente aí, Dudu. A gente falou com o Murilo aqui, ele falou bastante coisa, mas acho que dá pra gente criar um... Bom, a Vitácia surgiu como viveiro de mudas, né, para atender uma necessidade do setor vitícola no Brasil, que até então a gente tinha ou viveiros muito artesanais, digamos assim, ou a gente tinha que importar muda, né? Então, assim, o Murilo foi quem trouxe a técnica da enxertia ômega de mesa para o Brasil, né? Então, até hoje, o Grupo Vitácia Brasil, nós somos os pioneiros e ainda somos os maiores produtores de mudas de videira do país. 90% ali, né? Não sei se chega... talvez. Não tenho certeza, não quero mentir com os números. Acho que ele falou isso ali. Falou? Acho que sim. E... Se eu tiver errado, depois a gente assiste o episódio dele que vai pro ar. Já foi pro ar antes desse. E a gente entrega em torno de 2 milhões de mudas por ano no Brasil. Começou assim, mas foi É o ar. Toma minha. Mas sem ar, eu não vi. Não, a gente não passa aqui porque eu sou calorenta. Foram surgindo junto com a entrega de mudas, necessidade de consultoria de vitícola, necessidade de vinificação, necessidades posteriores, né? Então, hoje a Vitácia, ela entrega da muda ao projeto arquitetônico e ao marketing da vinícola. Então, somos 360. viticultura de A a Z, né? Então, temos várias ramificações dentro do grupo, né? Então, as mudas, né? Então, a nossa pontapé inicial, a consultoria técnica em viticultura, né? Então, como eu te falei, a gente tem 40 projetos de viticultura, então, de vinhedos, né? Instalados ou sendo instalados atualmente em 5 estados. Temos a Vitácia Enológica, então a Vitácia Enológica, ela surgiu, então, do grupo Vitácia com a vinícola Maria Maria, inicialmente para fazer os vinhos Maria Maria e Estrada Real, mas a gente também terceiriza a vinificação para os nossos clientes de consultoria de campo e também para terceiros, né? Mas o foco principal é a gente estar dentro... Quem está dentro do grupo. A gente tem também uma parceria com o escritório de arquitetura para projetos de vinícolas, marketing, enfim. E a gente tem também agora uma ramificação que é a Vitácia Frutas de Caroço. Então, a gente está começando a desenvolver mudas para fruta de caroço, que é uma demanda alta do setor também. E cerejeiras, morango também. Então, a gente está começando... né, a expandir, mas o foco é uva e vinho, né? Então, 99,9% uva e vinho. Muito bom. Da base até produto final. Até o produto final. Um corpo técnico muito rico, de profissionais bem qualificados em todos os setores. Então, é um grupo bem forte, um grupo bem bacana. De pessoas que acho que tem muito perfil do Murilo, né, cara? Pessoas aí muito estudadas, né? Com uma questão técnica muito afiada, né? Sim. Que é o perfil do líder ali, né? Tem que ter, senão não passa, né? Mas o Murilo, falando agora dele, ele... Olha, eu tive, assim, uma
sei se é sorte ou competência. Acho os que um pouco de dois. sorte. Mas sem competência. Não, de na minha carreira trabalhar assim com pessoas incríveis da uva e do vinho, assim, sabe? Então eu tive grandes mestres, grandes. Então o meu primeiro mentor foi o professor Aparecido Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina, que além de professor, ele é consultor, então ele ajudou a construir a viticultura do estado de Santa Catarina, né? Então depois eu tive o Henrique Pessoa, que é o pesquisador da Embrapa Vivinho de Bento Gonçalves, né, fisiologista. Então, assim, eu nunca vou esquecer o brilho nos olhos que o Henrique tinha sobre a viticultura, assim, né? Ele ia para campo comigo, apesar de não seria a função dele acompanhar uma estudante de doutorado nos projetos, né? Ele ia comigo, brilhos nos olhos. Então, assim, o doutorado... Paixão naquele que faz, Paixão. né? Então, assim, também foi um grande mentor e eu nunca esqueço. O doutorado é muito cansativo. O doutorado são 4 anos. Então, assim, então você pega, eu já tinha feito 5 anos de graduação na agronomia, 2 anos de mestrado e mais 4 de doutorado. Então, é cansativo, é muito estudo. Então, assim, E tudo emendado ali, né? emendado. Então, o doutorado, tu entra numa parte... Você tem que defender uma tese, né? Então, assim, não é qualquer experimentozinho, né? Então, Eu dos tive que... 18 a quase até os 30 ali estudando, né? Exato, eu tive que entrar na parte hormonal e de fisiologia da videira, é muito complexo, assim, né? Então, é cansativo, é muito pesado. E, assim, teve vários momentos do meu doutorado em que eu batia na porta do Henrique, lá na Embrapa de Bento. Meio desanimada, assim, não chegava a choramingar, a vontade era, né? E, assim... Mas com alguma dúvida, alguma coisa, e eu saía daquela sala brilhando de amor pela viticultura e super animada de novo. Então, assim, Tava baixando a bola, ele já super mega. levantava, né? E depois, né, tive o grande prazer de trabalhar e aprender demais com o Mário Gais, né? O Mário Gais foi incrível, assim, um mentor, assim, uma sabedoria, sabe? Então, foi muito além do técnico, né? O Mário Gais, ele me ajudou a ter uma tranquilidade, porque eu era muito nova, né, quando eu entrei lá. Então, assim, uma sabedoria de vivência. Até hoje, assim, eu falo que ele é meu mentor, assim, porque ele... Te jogou pros cães lá também, né? Vou, né, mas foi fundamental para o meu Ah, crescimento. O Carlos Abarzua também foi uma pessoa muito importante no meu crescimento profissional. E agora o Murilo, né? Então, o Murilo, além de eu trabalhar com ele, né, a gente ser parceiro, eu faço parte da família, assim. A gente final de semana se reúne para tomar vinho, enfim, compartilhar ideias. Então, e o Murilo é um cara muito tranquilo, né? Ele é muito tranquilo. Ele dá muita liberdade para as pessoas dentro do Grupo Vitácia se desenvolverem, sem cobrança, para desenvolverem o seu melhor. Então, ele bota muita confiança nas pessoas e deixa as pessoas trabalharem. Então, o cara é muito tranquilo de lidar, muito educado, muito, ao mesmo tempo, muito brincalhão. Então, é um prazer, assim, ter passado por pessoas tão legais, porque eu acho que isso na carreira de um jovem, de uma pessoa, enfim, eu acho que é fundamental, né? Porque a gente vai pegando de cada um vai aquilo bebendo que na fonte, faz né? sentido pra gente, né? E nisso a gente vai construindo o Nossa própria identidade, né? própria identidade. Mas, assim, eu acho que eu fui agraciada com pessoas muito incríveis na minha trajetória. Muito bom. E voltando um pouco pro que você comentou quando você estava na Gás ali, né? Da questão da liderança feminina. Como que você vê esse cenário da mulher hoje no universo do vinho, assim? Desde da viticultura até, sei lá, um PDV final de venda ali. Como você vê essa evolução, né, do espaço da mulher ali? Tá. Bom, agora eu vou usar uma frase do Valério Marega, da Arpuro, que é: as mulheres ainda só não dominaram o mundo porque a gente não conseguiu decidir qual bolsa e qual sapato a gente ia usar. Cara, eu tenho uma muito parecida, cara. Eu falo, as mulheres só não dominaram o mundo ainda por questão de tempo, cara, porque... Exato. Então, no cenário da uva e do vinho, né, na Gaice, né, o corpo, assim, a parte de liderança na Gaice era muito feminina, né? Então, na época que eu estava lá, tínhamos eu no vinhedo, a Vanessa na parte de qualidade, né? A Vanessa Stephanie na parte de qualidade, laboratório, né? Elaboração dos vinhos, junto com o Carlos, mas era
braço importantíssimo, o administrativo quase todo feminino, nós tínhamos a Kelly também na gerência do turismo, então, assim, as lideranças eram femininas. Agora, na Vitácia, o nosso corpo técnico é 75%, 80% feminino. Que legal. Na liderança, então, mulher também. E no serviço, na produção de mudas, né, no campo, a gente tem muita mulher também. Então, a parte manual ali, na fabricação de uma muda, digamos assim, é muita mulher. Na média, o corpo técnico da Vitácia é 75%. Que legal. Se a gente vai perguntar pro Murilo por quê, como ele é muito brincalhão, ele vai dizer, porque eu preciso pagar, porque eu pago menos. Mas a gente sabe que é brincadeira, né? Então, realmente, o que eu noto, muitos dos projetos que eu atendo, dos meus clientes de consultoria, os vinhedos, a gente tem muita mulher inserida. Então, tanto na administração, quanto no corpo técnico, ali no braçal, no dia a dia, tem muita mulher. E o que eu noto, né? Somos muito comprometidas e detalhistas, né? Então, isso é fundamental para a gente elaborar um vinho de qualidade, né? O detalhe, o comprometimento. Porque, assim, na viticultura, por exemplo, a gente tem que fazer um manejo, a gente tem que fazer um trato cultural, uma poda, uma adubação, um controle fitossanitário. É hoje, é amanhã, não é semana que vem, não pode esperar. Então, é tudo muito minucioso, muito detalhista. Então, assim, a gente tem notado que as mulheres estão tendo um comprometimento muito grande e uma aceitação do mercado muito grande também, né? Então, eu tenho visto que nos últimos anos tem tido uma mudança muito positiva das mulheres se envolvendo. E eu noto também que quando a gente tem numa vinícola, por mais que o proprietário seja, assim, a cara da vinícola, enfim, né, um investidor... Mas quando a gente tem a esposa, a filha, muito envolvida no processo, as coisas têm fluído mais e com um olhar diferenciado. Tudo fica mais humano, né? Então eu tenho acompanhado alguns projetos de perto. Tem um exemplo muito legal, a vinícola DJ, que é em Pardinho. Então, eles já estão com vinícola montada no turismo, tudo. E por meus anos iniciais, o seu Djalma ficou muito à frente. E depois de um tempo, a Veridiana se mudou, ela morava aqui em São Paulo, ela se mudou para lá. E ela tá 100% do tempo, que é a filha do seu Djalma, no vinhedo, na vinícola, em todas as operações. E, tipo assim, mudou completamente, né, a situação deles. Tanto que a preocupação deles não é vender vinho, né? A preocupação é essa, Aline, me ajuda a produzir mais uva. Que legal. Porque a gente tem uma demanda muito alta aqui. Então, quando ela começou a fazer parte 100% do projeto, o cenário mudou lá para eles. Então, eu vejo muito positivo, assim. E aí eu tenho mais algumas curiosidades aí em minha, muito particular, né? Como que é lidar com diferentes enólogos aí no meio do processo, né? Como equilibrar expectativa, realidade, né? Porque aí é onde acho que deve ter alguns choques ali, mas... Fui no banheiro para responder assim, né, inclusive. Tomo muita cabeça diferente. Esse é honest. Ali aparece o sol, sai o sol. Vai de novo. Tá zoado, né? É. Aí ali com um pouco de não vou mexer. Fixar isso aqui, olha. Eu vou fazer um par frita e no negócio. Que? Esse cão. Já mexeu a mesa de novo. Essa mesa? Tá torta? Eu dou uma. Tá indo pra cá. Tá torta a mesa? Não sei. É que eu não consigo, né? Eu olho pra cima, tá. Vai ficar super. Não dá pra saber. Aí eu vou um pedacinho. Aí deu uma empurrada. Não, agora não é, gente. Pois eu só puxo no primeiro. Vai. Falo bastante, né? Não, tô tranquilo, pô.
É bom que às vezes você já me responde umas 3 perguntas minhas de uma vez, pô. Você vê, eu tô deixando isso falar. Aí se deixar, eu entro bastante mesmo, eu falo bem. Tento me controlar. Posso deixar aqui ou aparece? Deixa esse lado aqui melhor. Ah, ali aparece. Aí, boa. Ai, calor, hein? Volta a pergunta? Melhor, né? Tá. Ah, sobre os diferentes enólogos, né? Não, diferença, tipo, como que é lidar com vários enólogos aí no meio do processo? Bom, para a maioria dos enólogos, a cobrança é muito grande, né? O que que eles querem? Uma uva perfeita chegando na vinícola. É o objetivo deles, mas é o meu objetivo também, né? Tem alguns enólogos que eu tenho um pouco mais de facilidade para entrar na discussão, por exemplo, assim, a situação do vinhedo é essa. A gente tem, porque quem conhece o vinhedo sou eu tô lá todos os dias, entre aspas, né? Então, assim, a situação do vinhedo é essa. A gente não tem condições de fazer um Gran Reserva esse ano, porque a planta é muito nova, porque a maturação não tá legal, porque o produtor deixou de executar tal manejo. Enfim, eu acho que não, acho melhor a gente direcionar para esse lado. Com alguns enólogos, eu tenho isso e a gente consegue discutir melhor, a gente consegue ir a campo junto, olhar a uva e definir os blends, definir que área a gente vai determinar para fazer um vinho mais leve, um vinho mais encorpado, um vinho mais jovem, enfim, um rosé, enfim, alguns enólogos têm isso, que eu acho que é fundamental, Essa porque troca total, é né? fundamental, porque assim, a construção de um vinho, né? Então tem que tá ligado o que o cliente quer, o que o vinhedo é capaz de Entregar. produzir, de entregar, e o que o enólogo é capaz de fazer com essa interação, né? Então a conversa tem que fluir muito bem, né? Então, em alguns projetos, com alguns enólogos, isso é muito legal. A gente vai nos vinhedos, chega um momento que a gente está determinando a quantidade de uva que a gente vai deixar produzir quando tudo já formou. Então, se a gente vê, opa, aqui tem muita uva, vamos fazer tirar um pouco dessas uvas, né? E vamos concentrar um pouco aqui para a gente fazer tal estilo de vinho. Ou aqui, não, aqui realmente vamos deixar produzir mais para fazer um rosé dessa área. Enfim, então a gente consegue discutir bem. Depois eu entro na parte de degustar os vinhos, auxilio a fazer alguns cortes. Então a gente flui muito bem. Mas alguns não, porque alguns realmente têm a filosofia, querem a uva daquele tipo, ó, preciso da uva com tal Brix, tal acidez, tal pH, me avisa quando tá pronta. E envia, tipo assim, aí é um pouco mais difícil, né? Porque Nem sempre nem sempre dá, a natureza ajuda, né? sempre dá. Então, esse ano aconteceu isso, por exemplo. O enólogo queria a uva com 24,5 de Brix, com um murchamento em tal ponto, acidez, pH, tal, enfim. Como se fosse uma receita Só de que bolo. assim, a maturação foi muito, mas um vinhedo que já foi vinificado ano passado, entende? Só que a maturação desse ano foi muito diferente. A planta sofreu mais com frio, a planta sofreu com granizo. Então, assim, chegou num momento que a gente estava chegando ali a 23,5 de Brix, numa Cabernet Franc, a planta já estava me olhando e falando assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais segurar essa uva aqui, colhe, entendeu? Tipo assim, mas o enólogo, não, eu quero 24,5. Eu falei, ó, a planta não tá suportando, a gente precisa colher essa uva, a gente vai perder qualidade, tá murchando demais, vai impactar futuramente, vai impactar na planta. Então, assim, às vezes entra na discussão e aí quem tem que realmente decidir é o proprietário, né, da vinícola, enfim. Mas o melhor cenário é quando a gente consegue decidir tudo. Todo mundo junto ali, né? É bem delicado, Renato. Imagino. Acho que deve ser a relação mais complicada aí do processo, né?
Porque o enólogo também tem que ter um jogo de cintura, uma flexibilidade para conseguir entender isso, É um né, pouco mais cara? delicado. O melhor cenário é quando a gente vai junto, discute, sabe? Então, que cada um entende o que o outro pode agregar ali, né? É o melhor cenário. Nem sempre acontece. É, Mas, vida real, né? E aí é uma coisa que a gente sempre fala no meio, né? Muito engraçado. Se o vinho é muito bom e é muito premiado, o enólogo é bom. Agora, se o vinho não ficou bom, não ficou muito legal, o agrônomo não me entregou uma uva boa. Total. É muito cruel. Mas tudo bem. Ônus e bônus da profissão, né? Pô, né? E As partes do show. Pelo menos eu trabalho no dia a dia no vinhedo. Ele é muito gostoso, visitando vários projetos. E aí, entrando um pouco mais na linha ali, quando surgiu a ideia de fazer um W7, se especializar mais na ponta final do processo ali, cara? Que eu acho que é fundamental, não só pro viticultor, mas quanto pro enólogo entender, né, como se fosse um sommelier mesmo. Eu acho que, cara, isso é incrível. Não, totalmente, né? Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento de viticultura e enologia a nível mundial, né? Porque, assim, o nível dos nossos produtores e dos nossos consumidores são pessoas que estudam muito, que viajam muito, que querem coisas diferentes. Então, realmente a gente precisa ter uma bagagem, né? Então, o máximo que eu posso estudar a nível mundo, eu estudo, né? Por isso que eu busquei o W7, eu fiz com a Enocultura, tanto o 2 quanto o 3. São incríveis, tenho um carinho enorme por eles lá. Aprendi demais, não dá para aprender tudo, porque é muita coisa, realmente. É muita informação, difíceis, né? Difíceis. Na minha vida particular, sempre que eu posso, eu viajo para visitar regiões diferentes nas minhas férias, no tempo que eu sou possível, porque realmente o nosso cliente, o nosso produtor, o nosso consumidor, ele viaja muito, ele estuda muito. Então, a gente, como técnico, a gente tem que estar preparado, né? Porque, às vezes, Aline, por que que eu não consigo fazer um Chardonnay igual o da Borgonha? Calma. Só A gente começa. Sol, clima. Porque eu não consigo fazer orgânico, porque lá na França, não sei o que lá. Em Bordeaux, você tem 600 milímetros, primeiro, já começa, né? 600 milímetros de chuva por ano. Sabe quanto que a gente tem de chuva aqui? 2.000 milímetros. Então, é impossível a gente combater doença fúngica sem usar em algum momento do processo produto químico, né? Então, a gente tem que ter realmente conhecimento teórico e prático de outras regiões para poder argumentar, para poder fazer as associações para a nossa realidade aqui, estilos que a gente busca de consumo. Então, tem que ter a base bem estabelecida para poder fazer as devidas adaptações aqui para gente. Total. O que você vê aí nos próximos 3, 5 anos aí de evolução nessa questão de dupla poda, né? Qual o norte que você está vendo aí de evolução? Seja de manejo, de novas uvas? Tá. A gente está entrando num momento onde a gente está colocando a técnica e os vinhos para conhecimento do público, né? Porque até então, era inacreditável você tomar um vinho de qualidade em Minas Gerais ou, nossa, tem vinho em Brasília, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está numa fase de colocar um entendimento da técnica. Então, por que que a técnica proporciona que a gente elabore vinhos de qualidade, né? Então, com a base científica, fazer esse vinho chegar no consumidor para ele ver que é qualitativo, né? Então, a gente está nessa fase. E eu senti muito isso, eu até senti isso na ProWine, o nosso stand da Amprovin estava o tempo inteiro cheio. Então, eram pessoas que realmente queriam conhecer, os vinhos queriam provar, e o feedback foi maravilhoso. Então, eu tô sentindo, assim, que espero que seja verdadeiro e não do fundo do meu coração, assim, de apaixonada pelo vinho brasileiro, mas que tá tendo do consumidor brasileiro uma procura e um início de amor, assim, com o vinho nacional. Eu tô sentindo isso. Eu já tô apaixonado faz tempo, cara, pelo vinho ali sul de Minas, norte de Mantiqueira em si, né? Toda
toda essa nova dupla poda aí que a gente tá vivenciando. E, cara, é um prazer estar vivendo isso hoje no dia a dia, né, cara? A gente esbarra muito em preço ainda, né? É. O nosso Tudo custo. manual, né, cara? Não é uma viticultura chilena que põe máquina lá e põe pra baixo o E tudo negócio. plano, e É, milhares de limpo, hectares, e sem chuva. Então, assim, barreiras naturais. sem falar do imposto, né? É, não, aí a gente vai entrar. Sem falar que metade da garrafa de vinho que a gente tá tomando hoje aqui é imposto, né? Sem falar isso. Mas, enfim, o nosso custo de produção é alto também, né? Então, quando a gente fala em dupla poda, mais ainda, são 2 ciclos, né? Então, o custo da nossa uva é o dobro, É, e às vezes tu tem um trato com o vinhedo ali o ano inteiro, né? o ano inteiro. A Carlinhos, quando a gente gravou lá, ele falou, cara, eu já contratei, acho que tenho 15, 30 pessoas contratadas só pra cuidar dos vinhedos, cara. O ano inteiro. O ano Então inteiro. não é que nem na Europa, que você tem uma época do ano que você vai lá, colhe, poda e acabou. Aqui é o ano inteiro, né? 6 meses parado, praticamente, né? Então, aqui é o ano inteiro, né? Então, assim, comparativamente, quando a gente vai pegar uma uva do mesmo padrão de qualidade da Serra Gaúcha, o quilo da uva vai estar nos R$7, R$8, uma uva muito boa. Aqui a gente chega a 15, 16, 18 em muitos anos. Então, assim, é realmente o dobro ou até mais, né? Porque o custo de produção é muito elevado. Então, eu acho que a gente está numa fase de mostrar para o consumidor que o nosso vinho tem qualidade, que às vezes os importados chegam no Brasil mais baratos, mas não entregam a qualidade que a gente está entregando, né? Então, isso é importante. Eu acho que até algo que eu quero começar a trabalhar é tentar explicar para o consumidor tudo que tem por trás de uma garrafa de vinho, né? Então, desde lá do preparo do solo, né? Do plantio, da condução das uvas para o início dela. Então, até a gente começar a produzir as uvas, né? São pelo menos 3 anos, né? Só de investimento. Então, mais o tempo de vinícola, vinificação, barrica, garrafa, rolha, espuma não. Então, assim, é uma cadeia muito grande para chegar na garrafa. Na garrafa Né? final, né? E muito, não artesanal, né? Mas muito manual, muitas mãos. Então, isso eu acho que é importante a gente começar a divulgar mais, principalmente para o consumidor leigo entender que não é só uma bebida, né, alcoólica, é um alimento realmente, É. e tudo que envolve, né? Em Minas ainda a gente tem uma das maiores cargas de tributação, né, cara? Ali é Terrível. uma loucura, né, cara? Mas outra coisa bacana, que assim, agora nos projetos, né, a gente está num segundo momento também, os produtores fizeram os vinhedos, alguns vinícolas, outros terceirizando vinícola. Agora a gente está no momento de investir em enoturismo. Então, esse ano, assim, tem muita gente construindo receptivo, ou é um bistrô, ou até vinícolas. Então, o pessoal está investindo muito, porque o turismo do vinho no Brasil está crescendo muito e está muito favorável para nós aqui no Sudeste e no Centro-Oeste também. Porque quem gosta de vinho brasileiro, já foi para o Rio Grande do Sul, já foi para Santa Catarina 1, 2, 3 vezes e quer conhecer coisa nova. Então, assim, quando a gente está perto, falando do Espírito Santo do Pinhal, 1h30 de São Paulo, por exemplo. Então, assim, a pessoa vai fazer um bate-volta ou vai passar um final de semana. Então, assim, a gente está nesse momento de investimento em turismo, que para a gente tem sido super importante para a gente mostrar o nosso vinho, para a gente vender, enfim. E nem todos os projetos que estão surgindo são megalomaníacos, né? Tipo, nem todo mundo é multimilionário que consegue investir 50, 60 milhões Não. numa vinícola, né, cara? Tem uns projetos Pequenininho, 1 hectare, 2, que estão fazendo vinhos incríveis também, então... que é muito mais de formiguinha do que muitos que existem por aí que são lindos. Exato. O pessoal chega, monta, constrói, já em 2, 3 anos já tá aquela coisa linda, né? Exato. Ou tipo grande, que nem a Casa Geraldo, que eles já vêm de uma trajetória muito longa, né? Familiar, mas assim, já é um projeto super grande, né? E é muito legal Roda super bem lá. você falar com o Carlinhos e ver como que tem esse progresso do vinho fino junto com o vinho de mesa, né? Que hoje o vinho fino já representa mais do que o vinho de mesa para Casa Geraldo. Até na própria feira que tem lá em Andradas, a festa que tem vinho lá, o vinho fino já representa mais do que o vinho de mesa hoje. Então você vê a cultura do brasileiro mudando também. É muito legal isso, né, cara?
E é legal. A gente, assim, como formador de opinião, como técnico, formador de opinião, a gente tem que trazer o vinho mais próximo da realidade, né? Porque eu ouço muito, assim, ai, eu não sei tomar vinho, ai, eu acho muito... Você não precisa saber. Tome o vinho que você gosta. E nisso você vai entender. Ah, eu não entendo. Você não precisa entender. Você entende de cerveja para tomar cerveja? Não. Eu não. Não que eu beba muito, mas, né? Então, assim, beba, vá conhecendo, vendo o que você gosta. Gostou? Anota. Paladar. Eu sempre falo isso. Gostou? Anota. O que eu gostei aqui? Sei lá, um blend, é uma região, é uma uva. Legal, gostei de Chardonnay. Pô, vou experimentar um Chardonnay de uma região diferente. E vai assim, pô, e vai indo, né, cara? E agora a gente tem um apelo aí do wellness, né? Então as pessoas estão consumindo menos vinhos, né? Em busca de saúde, enfim. Eu sou uma pessoa que faço um monte de coisa, né? Eu corro, crossfit, musculação, enfim. Então eu faço muito esporte, porque é algo que eu gosto muito na minha vida pessoal. E o consumo de vinho tá atrelado a isso. Então, assim, Equilíbrio. uma coisa não separa a outra. Então, eu até pontuo mais. Eu acho que o vinho, para um estilo de vida saudável, ele combina muito mais. Muito mais com destilado, que uma Exato, cerveja. produto seguro, como a gente estava falando, né? Então, eu acho que a gente tem que difundir isso para o consumidor e para o setor. E você falou de vida pessoal. O que a Aline gosta de beber, então? O que tem na tua adega lá que você gosta bastante, cara? Eu sou apaixonada por Borgonha, sempre. Então, se eu tenho que escolher uma região, amo Borgonha. Bobinha. Bobinha, né? Quando eu visitei, nossa, foi uma das viagens, assim, mais lindas da vida, mais emocionantes. Mas eu sou apaixonada por espumante nacional. Então, né? Talvez eu fui muito bem picada lá na gás, eu tomei muito espumante. Mas assim, cara, que da América não tem pra ninguém pra gente, cara. Na América ninguém faz espumante igual a gente. Exato. E eu tenho gostado demais dos nossos Cabernet Franc de dupla pod. Boa. De vinho de inverno, de geral, assim. Tenho gostado demais. Tá. Cabernet Franc eu adoro, cara. Espumante é uma coisa que eu adoro, mas bebo pouco. Falo isso direto aqui, mas é difícil. Bebe pouco espumante? Eu bebo bastante espumante, eu adoro. Eu bebo mais agora aqui por causa do podcast, eu acabo tomando mais. Mas em casa, assim, no dia a dia, é bem difícil, cara. A gente tem um projeto grande de espumantes ali em Caldas. Em Caldas a gente tá a 1.200 metros de altitude, a gente não consegue fazer dupla pod. Ia falar, é colheita de verão. Colheita de verão. A gente tem um projeto grande ali, a gente tem o Carvalho Branco, né, que é a marca de espumantes da Vinícola Estrada Real. Mas a gente tem um projeto grande ali de 15 hectares, que são 5 sócios. Então, só para elaboração de espumantes e Chardonnay e Pinot Noir. Então, que eu estou conduzindo aí junto com o Murilo. Então, 5 sócios são a Maria, a Bárbara Eliodora, a Vinícola Mil Vidas de Tiradentes, o Murilo e um outro sócio que está começando a vinícola dele. Então, a gente também vem para esse lado do ciclo de verão para elaborar espumantes, porque na dupla pod a gente ainda está aprendendo a elaborar espumantes na técnica, né? Aprendendo a manejar as uvas para elaborar espumante. Muito bom. Pô, Aline, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu trazer um apanhadão geral aí da tua carreira, de toda a tua trajetória de estudos aí, que eu acho que é fundamental a gente ver que tem pessoas qualificadas no processo todo aí. Acho que dá uma chancela muito legal para tudo que a gente vem vivenciando com essa revolução do vinho de inverno, né? A colheita, a dupla poda. E que bom que a gente conseguiu tocar vários pontos técnicos aí, tirar dúvida de muitas coisas que o pessoal tem. E, pô, obrigado demais aí pela participação. Acho que a gente conseguiu dar um apanhadão geral aí. Só antes da gente fazer um brinde, agradecer nossos apoiadores, então. Pô, esses queijos maravilhosos aqui do Queijólatra. Elveão, um abraço, o QR Code tá na tela, acessa lá, bora conhecer mais. Curadoria de queijos nacionais. Charcutaria incrível aqui da Encâneva, o Gão Mãos de Fada. As coisas, vocês verem a foto do Gão, vocês vão ver que é uma piadinha, mas, cara, sensacional, assim, charcutaria artesanal brasileira, paulistana aqui, maravilhosa. Trigo Uva que mandou esse Chardonnay da Gazzaro aqui,
Apogeu, diretamente da Serra Gaúcha, safra 2023. Então, se você quiser aproveitar um descontinho para comprar, já tem um preço absurdo. Então, mais 10%, Somcast 10. Acessa lá, triguiva.com, tem QR Code na tela. Link para todos os nossos parceiros. Bora fortalecer. E Aline, mais uma vez, obrigado pela participação. Sucesso em todos os projetos, todos os poucos projetos aí que você está envolvida. Muitas coisas. Não tem mais de dar um jeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? O teu podcast é referência para a gente no setor, né? Por realmente difundir conhecimento, pessoas, o vinho nacional, enfim, o vinho como Histórias. geral, histórias, caras, né? Pessoas. Sair. Quem é esse cidadão aqui, né, Exato. cara? É importante a gente trazer um pouco da técnica, né? Como funciona, porque tudo que envolve, porque realmente É muita é coisa. importante para dar até um pouco mais de confiança pro Total. consumidor, né? Saber que é um trabalho muito dedicado, muito sério, né? Então, agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso. Imagina, eu que agradeço. Então, mais uma vez, saúde. Tchim, tchim. Obrigada. Obrigado.